Olá, sejam bem-vindos a mais um PhotoPro TV, trazido até você pela Wacom e Photoshop Conference. Eu sou o Getulino Pacheco e hoje estarei mostrando uma dica bem legal com brushes. Como você pode criar um brush com aspecto real no Photoshop, criando folhas e pintando com ele e depois aplicando ele sobre um caminho. Na verdade é uma técnica bem simples, mas ele dá um efeito bem legal. Vamos lá? Então vamos começar aqui utilizando essa imagem onde eu tenho algumas folhas de outono. Estas imagens podem ser conseguidas no site fotolia.com.br. Eu vou utilizar essa primeira imagem que está aqui, olha, essa folha maior, e com a ferramenta Quick Select eu vou selecionar. Ela tem um fundo branco e num instante eu tenho aqui essa folha selecionada. Com ela selecionada eu vou entrar agora em Image, Adjustment e vou usar o recurso de Saturate. Isso vai fazer com que o tom colorido seja transformado em um tom de Grayscale. Eu vou voltar novamente em Image, Adjustment e vou usar a opção Curves para escurecer um pouquinho esse tom. É importante que eu escureça esse tom, mas que eu consiga ainda ver alguns detalhes da folha, como vocês estão vendo aqui. Ok. Feito isso, então, eu vou definir essa informação como um brush. Então, eu entro em Edit e ativo a opção Define Brush. Coloco um nome, vou colocar aqui como folha e dou um OK. Então, nesse momento agora, esse brush está salvo. Se eu entrar aqui no meu painel de brushes no menu principal, esse brush sempre vai aparecer aqui no finalzinho, olha. Eu dou um clique nele e isso vai fazer com que eu ative, então, o painel de edição do brush. Então, aqui eu consigo ver a miniatura agora do brush. Nesse primeiro item aqui, do Brush Type Shapes, eu posso aumentar o espaçamento. Então, olha lá, você vê que as folhinhas estão se separando, né? Em Shape Dynamic ativado também, eu posso controlar o ângulo de rotação, olha lá, conforme maior o valor, as folhinhas também começam a serem rotacionadas. Note que em Shape Dynamic a opção de pressão está ativada, porque estou usando a caneta, ok? É a mesa da Wacom, então eu consigo obter essa opção também usando a pressão sobre a mesa. Eu posso usar também a opção Scattering, aonde eu consigo fazer com que essas folhas elas fiquem tipo bagunçadas aqui, como vocês estão vendo, lá de forma aleatória. Então eu consigo folhas maiores e folhas menores. Feito isso, nesse último ícone aqui, eu posso salvar essa opção, essa edição de brush. Então eu só clico aqui, olha, e eu vou colocar agora como folha 2. E toda essa configuração do pincel está salvo como um novo brush, ok? Agora eu posso ir então no meu novo documento, onde eu vou começar a brincar com esse pincel. Em cima desse layer, onde eu tenho um preenchimento branco, eu abro um novo layer, certo? Um layer transparente. Aí eu vou começar a brincar com o brush. Note que o ícone do brush que estou usando está muito grande, eu posso reduzir ele clicando no colchete da esquerda e da direita eu aumento, ok? Então, no tamanho legal aqui, eu vou agora colocar preto aqui no meu foreground e começo a pintar. Nota que fica interessante, eu consigo as manchinhas pretas, as folhinhas ficam de tamanhos diferentes, mas elas ainda não estão coloridas. Então, para conseguir um tom interessante, o que eu faço? Eu posso voltar na minha imagem original, onde eu capturei a folha. Eu pego conta-gotas aqui no meu painel de ferramentas e pego, por exemplo, daqui no foreground, que é o primeiro plano, eu posso pegar um tom avermelhado aqui de uma das folhas. Vamos pegar esse aqui, olha, né? Então, lá, meu foreground. Aí coloco o meu background aqui para cima e com conta-gota pego um tom amarelo. Então eu posso ter, olha, meu foreground e background com os dois tons. E lá nas opções do pincel, né, quando eu voltar lá então para configurar esse pincel, se eu entrar aqui na pastinha, dentro do item aqui também eu tenho uma outra opção chamada Color Dynamics. Então essa opção ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer com que tanto o tom do primeiro plano, do foreground e background, construam um mix das duas cores conforme eu aplico o brush. É importante que essa opção esteja aqui em 100%. Veja que legal. Quando eu, então, uso esse pincel sobre o meu documento, olha que legal, eu consigo fazer com que as folhas fiquem com essa variação dos dois tons. Bacana, não é? Bom,
Além de eu aplicar com o pincel dessa forma, existe uma outra forma também bem interessante, que é usar o PET, por exemplo. Como eu faço? Eu uso aqui a variação do PET. Eu vou usar aqui o PET à mão livre, que é o Free Transform. Então, quando eu pego esse PET e arrasto aqui no meu documento, ele faz um rabisco. Ó. Então, eu vou rabiscar bem essa parte de cima aqui com o PET e tal, e vou afilar aqui no centro, ok? Depois eu seleciono toda esse caminho, o PET, ok? Posso usar a ferramenta Direct Select, essa ferramentinha branca. E em seguida, aqui em PET, eu ativo aqui o item PET. Vocês percebem lá que eu já consigo ver a miniatura aqui do PET para poder preencher essas linhas com um caminho. O que é legal é que quando eu entro aqui no submenu do painel PET, eu tenho aqui a informação Stroke PET. Isso vai abrir para mim um painelzinho onde eu posso escolher quais ferramentas eu quero utilizar para poder preencher com o brush, né? No caso é o brush mesmo que vou usar. Veja que eu tenho aqui várias outras opções, mas a opção que eu quero preencher, o caminho que eu quero usar para poder encher essas folhas é o brush, então eu deixo ativado. Quando eu dou OK, olha que legal. Ela veja que as folhas foram preenchidas em cima do caminho. Se por acaso eu achei que as folhas ficaram grandes, eu posso voltar para o pincel, diminuir um pouco as folhas, eu vou usar o colchete novamente, eu consigo ver o ícone, né, o tamanho que eu quero fazer a aplicação. Posso voltar novamente aqui e dar a opção Stroke PET. E colocar então a opção Brush. Bacana, não é? Está faltando um pouco mais de profundidade, mas daqui a pouco eu volto para poder mostrar essa solução para você. E aí galera, curtindo o tutorial do Jet? Agora tem uma informação ainda mais legal. No mês de dezembro, a loja do Grupo Fotopro está com uma super promoção. 25%. Então olha, entra lá agora mesmo, loja.fotopro.com.br e aproveite para completar a sua coleção. E aí, voltamos. Antes de retornar à nossa dica, eu quero dar um aviso a vocês. No dia 6, 7 e 8 de maio, temos a 10ª edição do Photoshop Conference. Vai estar sensacional. Não perca tempo, faça já a sua inscrição. Você tem que participar desse maior evento de Photoshop da América Latina, ok? Então vamos lá. Como vocês viram, eu coloquei então o brush sobre um caminho, não é isso? Ficou legal, interessante os tons, mas faltou aqui um pouco de profundidade, ou seja, sombra, né? Note que se eu clicar aqui no painel PET, eu consigo desativar a informação dos PETs. Mas o que é legal é que eu posso, por exemplo, poderia usar um outro pincel qualquer, por exemplo, o pincel macio aqui, né? Ou poderia usar então a ferramenta Burn para poder escurecer, né? Posso escurecer alguns tons aqui e tudo mais, mas seria ter que escurecer folha por folhas, então ia dar um trabalho muito grande. Mas eu posso usar o próprio caminho que eu utilizei para aplicar os brushes e aplicar esse filtro Burn. Como que eu faço isso? Olha lá, eu seleciono da mesma forma os caminhos, certo? Ativo o filtro Burn, ok? Eu vou colocar uma porcentagem um pouco mais baixa, em vez de 100%, vou colocar aqui uns 71%, certo? E note que mesmo ativando aqui, eu tenho ainda acesso aos brushes. Então, se eu vier aqui, olha, eu posso escolher um brush para usar o filtro. Então, eu vou usar esse segundo que eu salvei, né? Como a configuração do meu pincel. Nota que ele já está configurado da mesma forma, né? Como eu apliquei o pincel. Aí, em seguida, eu faço o seguinte, eu venho lá aqui em Patch, certo? Aí, eu coloco a opção Stroke Patch. E, em vez de eu aplicar o brush, eu aplico a opção Burn. Veja que legal, ó. Olha lá, nesse momento ele escureceu uma vez. Se eu achar que ficou ainda um pouco claro, eu volto novamente em Stroke Patch e dou uma segunda aplicação e assim vou. Olha que interessante, olha lá, ele ficou lá já com uma profundidade, ficou com um aspecto até de pintura. Bem bacana, não é? Você gostou dessa dica?
Se você quiser participar, interagir com o nosso conteúdo, fotopro.com.br ou pelo meu Twitter. Até a próxima dica.